E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Digam todos amém. Diga assim: o amor me amou. Pode sentar no seu lugar. Eu quero estar lendo também esta palavra que está aqui no capítulo de número 4 do Evangelho de São João. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo de número 5. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te pede, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria água viva. Diga comigo assim: água viva. Esse versículo do capítulo 3 é um versículo muito citado entre o povo de Deus, até mesmo entre os cristãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse versículo, ele mostra a fidelidade de Deus, o amor grandioso de Deus pela humanidade, por nós. E agora, João, ele diz: porque Deus amou o mundo. Quando fala mundo, Deus está dizendo que é as pessoas, os seres humanos. E João, ele parece que ele, quando escreve, porque Deus amou o mundo, e eu vejo aqui quando ele fala assim, eu vejo que ele não encontra uma palavra para prosseguir essa frase, porque Deus amou o mundo talvez ele não encontre uma palavra que preenchesse o tamanho, a grandeza do amor de Deus. E ele diz: de tal
maneira. De tal maneira. Porque eu entendo, irmãos, que quando ele fala amou de tal maneira, ele não consegue expressar o tamanho desse amor. E ele coloca tal maneira. Porque o que Deus fez, dando o seu filho. Quando a Bíblia fala unigênito, era o único que ele tinha. Levanta sua mão e diga assim: o amor me amou. Deu seu filho. Porque se a pessoa tem dois e der um, está tudo certo. Mas um é difícil. Um não é fácil. E ele deu. Ele não vendeu, ele não emprestou, mas ele deu. E ele deu por quem? Por mim? Ele deu por você. Para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, não morresse sem experimentar esse amor, esse tal amor, mas que eles pudessem experimentar esse amor, para que eles pudessem conhecer a vida eterna, a salvação. Porque sem esse amor é impossível. Sem esse amor não podemos nos salvar. Esse amor que me amou, esse amor que te amou, esse amor que não disse que me amava, mas Deus agora mostra. Porque não adianta nada dizer: olha, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas Deus agora sai da teoria e ele vai para a prática. Porque Deus amou o mundo. Você já pensou se terminasse aí? Ai, amor, amor, amor. Amor como? Ele deu prova. Ele deu demonstração desse amor, dando seu filho, para que ele morresse, para salvar aquele que crê. Aquele que crê. Esse versículo, ele é maravilhoso, ele é muito forte. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando o povo estava no deserto, por causa da desobediência e do pecado, a Bíblia diz que a serpente, as cobras começaram a morder no povo e matar milhares. E Moisés chega para Deus e fala: Senhor, mas o que nós vamos fazer? E Deus manda com que ele pudesse colocar uma serpente de bronze numa haste bem alta. E todo aquele que fosse mordido pela serpente, se olhasse para o alto, aquela serpente de bronze que tinha sido levantada, todo aquele que olhasse
ele não morria. E aqui João lembra dizendo: olha, assim como naquele dia Moisés levantou a serpente no deserto, e todo aquele que creu na palavra de Deus e olhasse para ela, para o alto, não morria. E agora, importa que Jesus também nesse momento seja levantado, seja erguido, amém? E todos nós precisamos estar olhando para Ele, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Porque enquanto nós estivermos olhando para Jesus, nós não pereceremos. Diga amém. A Bíblia diz que Jesus então ali andando sobre as águas, chama Pedro e diz: vem, sou eu. E a Bíblia fala que Pedro, descendo do barco no escuro, começa a caminhar sobre as águas, olhando para Jesus. Mas a partir do momento que ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Todos aqueles que tiram os olhos de Jesus, afunda. Todos aqueles que tiram os olhos de Jesus, não crendo nele como seu Salvador, perece, morre sem a salvação. Mas nesta manhã, esse amor que me amou e que te amou, ele pereceu, ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu no nosso lugar, para nos dar vida eterna, para nos dar a sua salvação. E quando eu olho esse versículo, eu penso assim: eu não merecia, você não merecia, ninguém merecia. Mas agora diz a palavra que ele ressuscitou. E ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas o capítulo 4 demonstra o amor de Jesus. O amor de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor então, andando com os seus discípulos, caminhando, ali cansado, ele chega em um lugar chamado a Fonte de Jacó. E ali ele senta naquela fonte para se refrescar. E os seus discípulos então diz para ele: mestre, nós vamos até a cidade comprar comida. E aí diz a palavra que Jesus ali sentado, chega ali uma mulher samaritana para tirar água daquele poço. E Jesus, quando vê aquela mulher, ele pede. E o interessante é que Jesus não pede água. Diga comigo assim: Jesus não pede água. Você não veio falar Jesus, dá um pouquinho de água. Ele só diz assim: dai-me de beber. Jesus, ele quebra ali o protocolo. Jesus ali, meus irmãos, quebra o paradigma. Porque se ele esperasse aquela mulher conversar com ele, como diz hoje o ditado, ele
puxa a língua dela. Justamente por um propósito, para que ela pudesse conhecer o amor de Deus. Jesus puxa um assunto, Jesus puxa uma conversa. Talvez Jesus já tinha bebido água, como eu aqui, ó. Como você que chegou na igreja e foi lá no tanque, na fonte. Imagino que Jesus chega ali e já bebe água. Jesus não estava com tanta sede assim não, mas ele puxa um assunto, ele puxa a língua daquela mulher samaritana. E ele diz: dá-me de beber. E ele consegue, diga graças a Deus. E aquela mulher fala: mas como? Você sendo judeu, eu samaritana, nós não nos comunicamos? E você vem me pedir de beber? E aí Jesus já foi entrando. Já foi entrando. E aí aquela mulher chega para Jesus e diz para ele: como é que você está conversando comigo? Você não me conhece, eu não te conheço. E aí ele responde para ela: se você soubesse, se você conhecesse quem te pede de beber, você daria. Porque ele diz aqui na palavra: e ele te daria água viva. Diga comigo assim: água viva. Ele pede de beber, mas agora ele está dizendo: olha, se você me conhecesse, se você soubesse quem é este que te pede de beber, ele te daria água viva. Água viva. Água viva do seu amor. Água viva da sua graça. E ela começa a conversar. Aí ela solta a língua, né? Aí ela solta a língua. Ela começa: não, mas o que é isso? O senhor está brincando, o senhor está me tirando. Não está escrito não. O senhor está me tirando. O poço é fundo. O senhor não tem um balde, o senhor não tem uma corda para jogar. O senhor não tem como tirar. O senhor está falando que vai me dar água viva. Mas a água que Jesus tinha, ela não estava naquela fonte. A água que Jesus tinha estava ali diante dela. Aquela água que ele estava oferecendo não precisava de um balde, não precisava de uma vasilha, não precisava de um copo, mas precisava apenas dela crer. Precisava dela crer. Precisava dela crer. Precisava dela crer. Aí Jesus começa a mostrar
o amor dele por aquela mulher. Começa a falar coisas da vida dela. E ela fica assustada. E ela se vê ali diante de um profeta. E ali naquele exato momento, ela nota que Jesus era diferente dos outros. Dos outros que dizia que amava ela, mas não amava. Dos outros que criticava ela. Dos outros que apontava o seu erro, o seu pecado. Irmãos, quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes, quantas pessoas vemos assim? Ama, mas critica, murmura, aponta o pecado, aponta o erro, só vê as falhas. Jesus sabia que aquela mulher tinha muitas falhas, mas ele precisaria alcançar ela com amor. E essa mulher então, ela gosta tanto de Jesus, ela ama tanto ouvir as palavras de Jesus, que ela sai dali, daquele lugar. A Bíblia fala que ela larga o seu cântaro e ela vai até a cidade. A Bíblia diz que ela larga o seu cântaro de água. Nesta manhã o Senhor está querendo dizer para mim e para você: deixa o seu cântaro de água, porque agora você tem uma fonte. Deixa esse poço, porque agora o Senhor te dá uma fonte. Olha para o irmão e pergunta: poço ou fonte? Não, pergunta aí para valer, com fé aí. Diga comigo: poço não, fonte. Olha para ele, para ela, fala assim: mas por quê? O poço seca. O poço pode jogar entulho. Oi? Fortíssimo. Eu vou falar assim: isso é forte, igreja. Você vai levantar a mão e falar: fortíssimo, Jesus. Isso é forte, igreja. Fortíssimo. Você não falou Jesus? Fortíssimo, Jesus. Isso é forte. O poço ele seca. O poço, as pessoas jogam entulho, entope, mas a fonte, ninguém tem poder para secá-la, para entulhá-la, porque a fonte é Jesus. A fonte é Jesus. A fonte de quê? A fonte do amor. E ela então larga o cântaro, ela larga o poço, porque agora ela tinha uma fonte. E a Bíblia fala que ela vai na cidade
e diz: eu tenho uma fonte. Eu tenho uma fonte. Eu tenho uma fonte. Eu achei uma fonte. Mas é lá de Jacó. Não, essa fonte está lá. Vem vocês ver a fonte que eu encontrei. Amados, eu fico intrigado com essa palavra, com essa passagem. Sabe por quê? Os discípulos que era para trazer o povo para Jesus, não trouxeram. Mas a mulher, que não era para trazer ninguém, levou todo mundo. Porque quando você tem uma fonte, e o interessante é que a palavra fala que os discípulos foram comprar comida. Mas a mulher samaritana, ela chama as pessoas: olha, oi, vem comigo, amiga, vem comigo. Eu achei uma fonte. Vem comigo. E o povo falou o quê? Eu conheci um homem. Certamente, Luizão, alguém pensou, falou: mais um. Ela já tinha 1, 2, 3. Vamos ver quem é o dito cujo. Eu conheci um homem, ele está lá. Vamos lá conhecer. Será que ela largou aquele outro? Aí quando chega ali, aquele homem é Jesus. Esse homem me amou, ele me ama. E este homem chamado Jesus, ele pode te amar também. Se você crê. O amor me amou, sendo eu pecador, sendo eu falho, errada, ele me amou. E nesta manhã, amados, eu quero estar te apresentando esse homem. Eu quero estar te apresentando e trazendo para você essa fonte de água viva. Aquela mulher, eu creio que ela foi uma bênção para a vida de todas aquelas pessoas que foram ali conhecer Jesus, foram ali ver Jesus. O amor tem essas coisas. O amor faz essas coisas. Porque agora ela leva a cidade para conhecer Jesus. E eles veem então o amor de Jesus. Nesta manhã, se aquela mulher que não conhecia Jesus fez isso, irmãos, nós também podemos fazer. Nós também podemos, irmãos. Mas o problema é que as pessoas não vêm para Jesus porque muitas vezes nós colocamos peso, fardo. Para você ir para Jesus, você tem que fazer isso. Você ir para Jesus, você tem que largar isso. Você ir para Jesus,
você não pode usar essa roupa, você não pode ficar com o cabelo desse jeito. Não, irmãos. Vem como você está. Vem como você está. Porque Ele te ama do jeito que você é. Amém? Ele te ama do jeito que você é. Ah, pastor, tem tanta coisa errada na minha vida, não importa. Na vida daquela mulher também tinha. Mas Ele te ama. Ele te ama. E Ele sempre te amará. Para que você possa conhecer e saber que Ele veio para te salvar. Que Ele veio para que você conhecesse o plano dEle. Amém? No dia 20 de abril, nós vamos ter o primeiro batismo nas águas de 2025. Amém? Porque aquela mulher foi batizada, aquelas pessoas que ela levou para Jesus foram batizadas, nasceu de novo da água e do Espírito, e aquela fonte que estava dentro dela foi também passada para a vida daquelas pessoas da cidade. E você que está aqui nessa manhã, você que ainda não é batizado, mas você crê em Jesus, você ama Jesus, você vai fazer o compromisso com Jesus. Não é com o pastor Jadir, com a pastora Eliana, mas o compromisso com Jesus de dizer: Senhor, eu creio, e eu não quero perecer sem conhecer o meu Salvador, sem conhecer o plano de salvação que o Senhor tem. Amém? Quantos aqui de vocês que está aqui, você que crê e você que já se batizou nas águas? Levanta a mão, você que crê. Amém, graças a Deus. Quantos de vocês que estão aqui nessa manhã, você que crê, você acredita em Deus, você não é um incrédulo, você acredita em Deus, você sabe que Jesus Cristo te ama, que Ele te amou, mas você ainda não batizou? Levanta a mão e fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Você quer ir morar no céu? Levanta a mão. Você que ainda não é batizado, levanta a mão, que eu vou estar orando por você. Amém? Tem mais alguém? Você que... Amém, graças a Deus. Fica de pé. Como é que você chama? Ai, João, eu estou pregando o Evangelho de São João. O João está aqui, ué. O João, o discípulo de Jesus, também aqui. Amém, irmãos? Tem mais alguém? Você está aqui, mas você estava desviado. Olha lá, a irmã está chorando. Hein? Hein? Fica de pé. Ela está chorando. Hã? Hein? Está emocionada, hein, filha? Sim. Tantas vezes você falou, né? Mas quando Deus toca é diferente. Quando Deus fala é diferente. Amém? O amor ama, o amor se entregou. Traz aqui na frente.
Vamos ficar de pé, igreja. Amém, irmãos? Foi isso que essa mulher fez. Foi isso que a samaritana fez, Taizinha. Ela foi lá e falou: olha, ele não me condenou, ele não apontou o dedo para mim, mas eu cheguei lá, vem cá, Taizinha, eu cheguei lá, ele me abraçou e diz: eu tenho uma nova vida para você, eu tenho coisas boas para você, eu tenho a água. Esses irmãos, as pessoas estão precisando de um abraço, estão precisando ver o amor de Jesus, Renan, em nós. Eu sei que Jesus me ama, eu sei que Jesus te ama, e eu não te amo, não adianta nada. No dia 20, vocês vão nascer de novo. No dia 20, o céu vai fazer festa. No dia 20, o amor do Senhor vai estar estampado dentro de você, a fonte vai estar dentro de você, e as pessoas vão olhar para vocês e vai dizer: quem é este homem? Vocês vão dizer: é Jesus, que me ama, que me amou, e que me amará. Ele te ama também. Você vai ver a sua família, você vai ver os seus amigos falar: olha, eu quero conhecer esse homem, eu quero conhecer esse Jesus. Igreja tem muitas, todo tipo, mas Jesus Salvador só um, e Ele está aqui. Amém? Levanta as suas mãos, coloca a sua mão no seu coração. Isso. Senhor meu Deus, eu te entrego a vida desse teu filho. Abençoa, Senhor. Oh Deus, derrama do seu amor sobre ele, e que ele possa saber que o Senhor tem um plano maravilhoso para a vida dele, que o Senhor morreu na cruz para salvá-lo, para ter ele com o Senhor. Recebe a vida desse teu filho, Deus. Recebe Jesus como o Senhor recebeu aquela mulher. Que eles possam conhecer o seu plano, o seu propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos agora. Fecha seus olhos. Isso é amor. Isso é o amor. Isso é amor. Isso canta. Isso é amor. Adore a Deus. Vamos dizer esse nome bem alto. O amor. Fala para Jesus. O amor. Fala para Jesus: Senhor, me encha do seu amor. Ele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome desse amor é Jesus. O amor vem. Diga esse nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Ore agora. Ore agora com toda a fé, com todo o amor, para que esse amor entre na sua casa, para que esse amor agora entra no coração da sua família. Peça agora: Jesus amoroso, maravilhoso, entra na minha casa. Ele me amou. Então diga: isso é amor. E derrama o seu amor. Isso é, e tem um nome,
os corações da minha família. Isso é amor, isso é amor. O amor te amou, o amor te ama, o amor sempre te amará. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus. O amor tem um nome, e o nome dele é, diga, o nome dele é Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento formamos essa corrente de fé, essa corrente de amor, e eu te peço, meu Deus, agora, que o seu amor enche as nossas vidas, que o seu amor enche os nossos corações. Agradecemos por essas almas que o Senhor nesta manhã entregou para nós. Meu Deus, nós vamos cuidar deles, nós vamos amar eles como o Senhor nos ama, e eu te peço, ó Deus, agora, enche-nos do teu amor, possamos sair daqui cheios do seu amor, para que nós possamos estar, ó meu Deus, despejando desse amor dentro da nossa casa, ó meu Deus, na vida de toda a nossa família, de todos aqueles que ainda não conhecem o verdadeiro amor. Eu te peço agora, meu Deus, em nome de Jesus, por onde nós formos, por onde nós andarmos, meu Deus, nós vamos espalhar esse amor, nós vamos distribuir este amor, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor nos ama. Oh meu Deus, eu declaro agora cada lar, cada família aqui representada, aqueles que nos assistem, eu declaro agora, através do poder do seu amor, a vida deles abençoadas, ó meu Deus, a família salva. Eu declaro que pelo seu amor os doentes, os enfermos estão sendo curados, os cativos, os viciados estão sendo libertos, as correntes, as cadeias, as cordas estão sendo destruídas, porque o seu amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que possa, meu Deus, a nossa vida ser cheia do seu amor. Oh meu Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Levanta bem alta a sua mão e diga assim: o amor me amou, o amor me ama, o amor sempre me amará. Vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus, em nome de Jesus.